Você está vivo hoje por causa de uma decisão tomada em 23 minutos por um homem que você nunca ouviu falar. Esta é a história de como a humanidade escapou da extinção nuclear por causa de uma coraçonada, um reflexo do Sol e um oficial soviético que ousou duvidar de uma máquina. O que você faria se tivesse menos de meia hora para decidir o destino de bilhões de pessoas? Na madrugada gelada de 26 de setembro de 1983, enquanto Moscou dormia sobre um manto de neblina outonal, algo extraordinário estava prestes a acontecer a 100 metros abaixo do Sol. O bunker Serpukhov 15 era uma catedral tecnológica do apocalipse. Corredores infinitos de concreto armado, portas de aço que pesavam toneladas. E no coração desse labirinto subterrâneo, uma sala que mais parecia a ponte de comando de uma nave espacial. Dezenas de telas verde-fosforescentes pulsavam como olhos alienígenas, observando cada centímetro do céu através de satélites que orbitavam silenciosamente sobre as cabeças de bilhões de pessoas adormecidas. Stanislau Petrov, 44 anos, cabelos já grisalhos pelo estresse de vigiar o fim do mundo, estava naquela noite substituindo um colega doente, um acaso do destino. Ou talvez, como ele diria anos depois, o universo conspirou para me colocar ali. 0 horas e 15 minutos, hora de Moscou. O café estava frio. Petrov observava as telas hipnotizado pelo zumbido eletrônico quando aconteceu. Primeiro foi um bip, depois outro. De repente, as luzes vermelhas explodiram pela sala como fogos de artifício do inferno. A palavra Pusk, lançamento, queimava em letras garrafais na tela principal. O sistema Oco, o olho que tudo vê, havia detectado o impensável. Um míssil balístico intercontinental americano cortando o seu noturno vindo direto da base de Malmstrom, Montana. O coração de Petrov parou. Por uma fração de segundo, ele viu sua filha de 12 anos dormindo em casa, viu sua esposa, viu tudo virando pó radioativo. 0 horas e 16 minutos. Mais alarmes. Agora eram 2 mísseis. Os computadores cuspiam dados freneticamente. Tempo estimado de impacto, 25 minutos. Alvos prováveis, Moscou, Leningrado. Confiabilidade de detecção, máxima. A sala se transformou em um formigueiro. Oficiais corriam, telefones tocavam. O protocolo militar soviético era cristalino. Petrov tinha exatamente 10 minutos para avisar o Kremlin. A doutrina da destruição mútua assegurada entraria em ação. Em 30 minutos, 5.000 ogivas nucleares soviéticas estariam voando para os Estados Unidos. 0 horas e 17 minutos. 3 mísseis agora. O sistema insistia. Ataque confirmado. Mas algo perturbava Petrov. Uma voz dentro dele, talvez intuição, talvez os anos estudando a psicologia militar americana, sussurrava que algo estava errado. Ele havia participado das simulações, conhecia a mente dos estrategistas do Pentágono. Um primeiro ataque real seria uma tempestade de 1.000 mísseis simultâneos, não esse conta-gotas. Senhor, precisa ligar agora! Gritou um subordinado, o rosto pálido como papel. Petrov levantou a mão. Espere. 0 horas e 18 minutos. 4 mísseis agora. O sistema insistia. Ataque confirmado. Mas algo perturbava Petrov. Um telefone vermelho, linha direta com o comando, vibrava sobre a mesa como uma serpente venenosa esperando para atacar. Petrov fez algo que violava todos os protocolos. Começou a questionar a máquina. Ligou para a estação de radar terrestre em Anadyr, no extremo leste da Sibéria. Vocês veem alguma coisa? Negativo, camarada. Céu limpo. Estranho. Os radares terrestres deveriam confirmar os mísseis quando cruzassem o horizonte, mas havia apenas o silêncio ártico. 0 horas e 19 minutos. 5 mísseis agora. O sistema berrava certeza absoluta. A sala estava em pânico controlado. Alguns oficiais murmuravam orações, algo impensável no ateísmo oficial soviético. Outros escreviam apressadamente o que poderiam ser suas últimas palavras, para famílias que talvez nunca as lessem. Petrov fechou os olhos por 3 segundos.
Quando os abriu, tinha tomado a decisão mais corajosa e insana de sua vida. Falso alarme, declarou sua voz cortando o caos como uma lâmina. Silêncio mortal. Todos o encaravam como se tivesse enlouquecido. Senhor, o computador diz. Eu sei o que o computador diz, mas eu digo que é falso alarme. Registrem no log. 20 minutos até 38 minutos. Os minutos seguintes foram uma tortura medieval reimaginada para a era nuclear. Se Petrov estivesse errado, em breve bolas de fogo de 20 megatons transformariam milhões de soviéticos em sombras queimadas no concreto. E ele seria o responsável por não ter dado tempo para a retaliação. Petrov suava frio. Acendeu um cigarro com mãos trêmulas, violando outra regra do bunker. Ninguém o impediu. Todos estavam paralisados, presos entre o protocolo e a aposta insana daquele homem. 15 minutos para o impacto, anunciou uma voz mecânica. Petrov observava o radar terrestre. Nada. 10 minutos para o impacto. Ainda nada. Se os mísseis fossem reais, já deveriam aparecer. 5 minutos. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o sangue pulsando nas têmporas. Alguns oficiais involuntariamente se agacharam como se isso fosse protegê-los de uma explosão nuclear. 1 minuto. Petrov fechou os olhos. Ou ele havia salvado o mundo, ou havia condenado a sua nação. 0 horas e 38 minutos. Nada. Nenhuma explosão, nenhuma bola de fogo, apenas o zumbido contínuo dos computadores e a respiração pesada de homens que acabavam de voltar do limiar do abismo. Dias depois, a investigação revelou a verdade surreal. Os satélites Oco haviam sido enganados por um fenômeno cósmico digno de ficção científica. Naquela noite específica, o Sol, a Terra e as órbitas dos satélites se alinharam de forma perfeita e rara. Raios solares refletiram em nuvens altíssimas sobre Dakota do Norte, criando assinaturas infravermelhas idênticas às de lançamentos de mísseis. Era como se o próprio cosmos tivesse pregado uma peça mortal na humanidade. O sistema de detecção, orgulho da tecnologia soviética, havia sido enganado por luz solar. A mesma luz que permite a vida na Terra quase causou sua destruição. A recompensa de Petrov por salvar bilhões de vidas? Uma bronca oficial por não ter preenchido os formulários corretamente durante a crise. Nenhuma medalha, nenhum reconhecimento. Ele foi discretamente transferido para um cargo burocrático e aposentado precocemente. O incidente foi classificado como ultra-secreto. Afinal, admitir que o sistema de defesa nuclear soviético quase causou apocalipse por erro não era exatamente boa publicidade. Por anos, Petrov viveu no anonimato em um pequeno apartamento nos arredores de Moscou, atormentado por pesadelos em que tomava a decisão errada. Sua esposa morreu de câncer sem nunca saber completamente o que o marido havia feito naquela noite. Só em 1998, após o colapso da União Soviética, documentos vazados revelaram a história. O mundo descobriu, chocado, que sua existência continuada devia-se à intuição de um único homem que ousou duvidar de uma máquina infalível. Hoje, em nossa era de inteligência artificial e algoritmos que controlam tudo, desde as nossas compras até as nossas eleições, a história de Petrov ressoa como um aviso ancestral. Quantas decisões críticas entregamos cegamente às máquinas? Quantos Petrovs existem hoje sentados diante de telas com o poder de questionar o que o código determina como verdade absoluta? O mais perturbador é pensar: e se Petrov tivesse seguido o protocolo, você não estaria lendo isso? Seus pais provavelmente nunca teriam se conhecido? Bilhões de histórias, amores, sonhos, tudo reduzido a cinzas radioativas, porque o computador confundiu Sol com mísseis. Stanislav Petrov morreu em 2017, aos 77 anos, em relativa pobreza. Nos seus últimos anos, quando perguntado se era herói, respondia: eu não era um herói, estava apenas no lugar certo, na hora certa. Ou no lugar errado, dependendo de como você vê. Mas talvez o verdadeiro mistério não seja porque Petrov duvidou naquela noite. É quantas outras vezes chegamos perto do fim e nem sabemos. Quantos Petrovs anônimos já seguraram o dedo sobre o botão?
Quantas vezes a humanidade dançou na beira do precipício nuclear, salva apenas pela hesitação de alguém que preferiu pensar a obedecer? Dizem que nos bunkers nucleares russos e americanos de hoje, existe uma piada sombria que os operadores contam uns aos outros. Lembre-se de Petrov, um lembrete codificado de que, às vezes, a maior coragem não é agir, mas parar para pensar. E assim, toda vez que você vir o sol refletindo nas nuvens durante um pôr do sol particularmente dramático, lembre-se, essa mesma luz quase nos matou a todos. E um homem, apenas um homem com uma coraçonada, foi suficiente para impedir. Você ainda confia cegamente no que as máquinas dizem?